Olá, boa tarde. Meu nome é Laila, eu sou médica especialista em geriatria, sou clínica e sou aqui pesquisadora do Centro de Telesaúde. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a prevenção de quedas nos idosos. Primeiro, a gente deve lembrar um pouquinho do conceito de queda. Queda é um evento não intencional no qual o indivíduo muda da posição inicial, indo de encontro ao chão ou nível abaixo, segundo a OMS de 2012. E por que a gente vai pensar em prevenir quedas nos idosos? Primeiro porque as quedas são uma síndrome geriátrica e como síndrome geriátrica elas têm várias causas associadas e tem vários mecanismos de repercussão e de que a gente deve interferir nesses mecanismos para poder evitá-las. A queda tem um custo muito alto para o paciente, para a família e para o próprio sistema de saúde, uma vez que ela está associada com repercussões graves. O sistema de saúde britânico, por exemplo, gasta em média 2,3 bilhões de libras ano com as quedas e suas repercussões. 30% daquelas pessoas que têm idade maior ou igual a 65 anos caem ao menos uma vez ao ano. E 50% das pessoas com idade igual ou superior a 80 anos caem ao menos uma vez ao ano. Ou seja, a taxa de queda por ano aumenta muito de acordo com a idade. E o risco da pessoa cair novamente após a primeira queda aumenta de 2 a 6 vezes por ano. Então, intervir neste paciente é muito importante. Prevenir uma nova queda é muito importante. É importante saber que as mulheres caem mais do que os homens, e isso é muito importante quando a gente for pensar nas repercussões das quedas nas mulheres, as fraturas, a fratura de fêmur especificamente, a fratura de punho, que vai ser uma das consequências de queda aí também. E a maioria das quedas nos idosos da comunidade vão ocorrer no domicílio. E é importante a gente saber que a principal taxa de queda nos idosos acontece na instituição de longa permanência ou nos hospitais. Mas uma vez que o idoso está na comunidade, é no domicílio que ele cai mais. E por que as quedas são tão frequentes nos idosos? O envelhecimento está acompanhado de várias alterações motoras, alterações visuais, alterações no equilíbrio, que vão facilitar com que as quedas aconteçam. Então, o idoso tem redução da velocidade de marcha e redução da amplitude do passo, ele tem flexão plantar reduzida, ele tem uma redução no balanço dos braços e da pelve, e esses são mecanismos compensatórios, que uma vez que o indivíduo está deambulando e ele instabiliza, esses mecanismos ajudam ele a se reestabilizar. Quando perdidos, facilitam a ocorrência de queda. Os idosos têm várias alterações visuais que acompanham o envelhecimento, que já são conhecidas e importante a gente lembrar delas, que é a redução da adaptação visual à luz, redução na percepção de profundidade, redução no contraste e redução na visão periférica. E o mecanismo do equilíbrio tem a ver com a visão. Se a gente tem esses mecanismos perdidos, a gente vai ter um risco maior de instabilidade postural. E por que o idoso vai ter um risco maior de lesão após uma queda? Como ele tem os mecanismos compensatórios da estabilidade postural dele reduzidos pelo envelhecimento, o tempo de reação dele, as mudanças do assoalho para adaptação é reduzido, então ele vai cair com mais facilidade do que uma mesma estabilidade no indivíduo de outra idade. As respostas protetoras estarão reduzidas e o paciente tem várias comorbidades que vão propiciar a ocorrência de outras complicações após a queda. Então, a osteoporose tem uma incidência muito aumentada nos idosos, então uma queda em um idoso ou no adulto pode ter repercussões diferentes secundárias a isso. Então, uma pequena queda, como por exemplo, um indivíduo idoso, ele precisa dar um passo para trás rapidamente, isso muda o centro gravitacional dele, ele instabiliza aquele mecanismo compensatório que a gente falou anteriormente, de balanço da pelve, alargamento da base, ele não faz esse mecanismo, então ele cai de costas. Ao cair, ele pode ter uma fratura de vértebra e ter aí as complicações associadas a uma fratura de vértebra, por exemplo, num paciente que tem osteoporose, ou uma fratura de colo de fêmur, etc. Como síndrome geriátrica, esse slide é muito importante, que ele mostra pra gente aqui como que a gente deve pensar
na etiologia das quedas, né? A gente tem as características pessoais aí, que são as mudanças associadas à idade e ao envelhecimento mesmo. Ao envelhecimento, nós reconhecemos que as doenças crônicas são muito importantes, elas passam a ter uma ocorrência muito maior. É comum a gente abordar um idoso que tem polipatologia e por ter polipatologia ele usa várias medicações. Os efeitos dessas medicações muitas vezes levando a hipotensão postural, levando a tonteira, e arritmias podem aí junto com as outras alterações propiciarem o risco de queda e aumentar o risco de queda. Existem as mudanças no controle postural mesmo, que é associado aos riscos ambientais e às atividades usuais que o indivíduo faz, estando já com a mobilidade reduzida, associado ainda aos outros fatores, como doença aguda, aquele indivíduo que está internado ou que acabou de ter alta hospitalar, e isso tudo em associação vai levar a um risco maior de queda. Esse slide ele é muito importante, que ele mostra pra gente que o equilíbrio não tem a ver só com a idade, que a gente pode ultrapassar aí as barreiras do envelhecimento, né? Então as pessoas muito idosas podem ter um equilíbrio bom desde que elas reconheçam as alterações que vão acontecendo e se capacitem para melhorar isso. O equilíbrio ele depende da integração visual, vestibular e proprioceptiva com o sistema nervoso central. Então, para que isso tudo aconteça adequadamente, todas essas vias devem estar funcionando de forma adequada. O envelhecimento ele está associado a uma piora na estabilidade postural, né? Então, por que isso acontece? Há uma redução nos estímulos proprioceptivos, que são aqueles estímulos aferentes, a diminuição nos reflexos, a redução na força muscular, principalmente de membros inferiores, então os mecanismos compensatórios ficam reduzidos. Os pacientes com frequência apresentam degenerações articulares, principalmente na coluna cervical e lombar, leva a dor crônica e então também a redução na estabilidade e a redução na acuidade visual e nos mecanismos visuais compensatórios. A gente sabe que a instabilidade postural é uma das principais causas das quedas recorrentes nos idosos. E a gente pode classificar a instabilidade postural como sendo secundária ou primária. A instabilidade postural secundária é aquela associada às doenças neurodegenerativas, como a doença de Parkinson, como a atrofia de múltiplos sistemas, antigamente conhecida como Shai-Drager, a paralisia supranuclear progressiva. Acontece ainda, né, no parkinsonismo vascular, aquele paciente que tem múltiplos infartos, nas doenças vestibulares e nos acometimentos cerebelares. Já a instabilidade postural primária ou idiopática, ela acomete aqueles idosos saudáveis. E chama a atenção que é importante até no diagnóstico diferencial entre a primária e a secundária, é que usualmente os pacientes com instabilidade postural primária, eles têm a queda para frente, sem sinal premonitório. E isso acontece geralmente durante a caminhada. Por que isso é importante? A instabilidade postural secundária, ela propicia quedas usualmente para trás. O indivíduo cai de uma vez para trás e isso é usualmente acompanhado de sinal premonitório. A pessoa percebe que vai cair. Já a postural primária ou idiopática, não. Qual é a importância da gente reconhecer isso? Como os mecanismos de abordagem são muito mais reduzidos do que na secundária, o paciente evolui com medo de cair, ele desenvolve uma marcha cautelosa que, mais uma vez, aumenta o risco de queda, ele passa a ter uma redução na confiança em andar sozinho, em sair sozinho de casa, em desenvolver suas atividades do dia a dia de forma independente, e aí ele vai evoluir com isolamento social, piorando dessa forma sua qualidade de vida. Quais são os recursos que a gente tem hoje para avaliar a instabilidade postural? Então, na literatura, são desses vários testes. O mais estabelecido dele é o Time Up and Go Test. É um teste que a gente pede para que o paciente ele se assente numa cadeira que tenha apoio de braço e ele assentado com o ângulo entre a perna e o abdômen de 90 graus. Esse indivíduo ele vai levantar da cadeira sem se apoiar na cadeira, com os braços fletidos, e ele vai andar 3 metros e retornar e assentar novamente na cadeira. Se ele gastar mais de 20 segundos para fazer isso, isso marca um risco
maior de quedas, porque isso marca uma instabilidade postural. É um teste que a gente chama de quantitativo. É o tempo que ele gastar para fazer isso da forma como eu descrevi que vai estar associado com o risco de queda. O Get Up and Go teste é o mesmo teste, só que o que importa nele é a análise qualitativa e não a quantitativa. Né? Então o indivíduo ele vai fazer esse mesmo sentado numa cadeira, ele se levantará sem apoiar os braços da cadeira, andará 3 metros e voltará. E você vai avaliar qual que é a amplitude de passo dele, a velocidade da marcha, de forma subjetiva. Você vai avaliar como que é o giro que ele faz para retornar e o tempo que ele gasta para assentar e quando for levantar, se ele se estabiliza para levantar. O nudge teste é um teste simples também. O indivíduo fica, o paciente fica em pé e o examinador fica ao seu lado e é uma manobra de estabilização e a gente quer avaliar qual que é a capacidade da pessoa de manter a estabilidade postural. Então, com a polpa digital dos 3 dedos, a gente pressiona o externo, 3 compressões fortes de frente para trás, e o que é importante é você estar ao lado do paciente quando faz isso, para caso ele se instabilize e venha a cair ou quase cair, você esteja do lado impedindo a queda do paciente, né? Então, o que é importante? Usualmente, num paciente com boa estabilidade, você faz essas compressões firmes no externo do paciente, uma, depois a outra e depois a terceira, e o paciente consegue se manter, ele não precisa dar nenhum passo para manter a estabilidade. Quando o paciente precisa dar um passo para manter a estabilidade, esse paciente já tem um risco um pouco maior de queda. Se ele precisa dar vários passos ou ele chega a quase cair, é um risco muito maior, é um paciente com uma estabilidade postural bem mais importante. O equilíbrio unipodálico é um teste em que a gente pede ao paciente para fletir a perna, estando de pé, fletir uma das pernas e permanecer assim, com a perna elevada, por pelo menos 5 segundos. Se o paciente consegue fazer isso com o lado dominante dele, já está considerado que ele tem uma boa estabilidade nesse teste, né? O teste do Romberg, o paciente com os pés em ortostatismo, com os pés discretamente separados, ele fecha os olhos e tem que se manter em pé sem precisar mudar o passo, dar um passo ao lado para manter a estabilidade postural. E o teste de tandem é quando a gente pede para o paciente para andar numa linha reta, colocando um pé atrás do outro. Então isso é um teste que avalia o equilíbrio. Então existe o tandem, o semitandem, mas isso a gente está avaliando a estabilidade postural do paciente. É importante ressaltar, são testes simples, sem custo, que podem ser feitos de forma rápida e acrescentam valor no nosso exame clínico. Quais são as consequências mais comuns da queda aí? Então a gente tem a ocorrência de dor, lacerações, fratura, TCE, lembrando ainda das consequências clínicas de cada uma dessas intercorrências, né? Então é muito comum o paciente que cai, ele está sozinho em casa, não ter como pedir socorro, então ele fica horas caído, e isso pode levar a desidratação, a rabdomiólise e até um risco aumentado de pneumonia. O paciente às vezes tem um TCE junto, fica com um nível de consciência rebaixado, vai fazer microaspiração e vai evoluir com uma pneumonia. Outra consequência muito importante e pouco reconhecida é a perda da autoconfiança, que vai ser seguida aí por redução da independência, por aumento do medo de cair novamente e que de novo levará a cascata de isolamento social, de redução da funcionalidade e aumento aí do risco de queda, porque quanto mais restrito o paciente está, maior o risco dele de queda. Dentre as consequências mais importantes da queda, nós temos aí a institucionalização, que é uma coisa que usualmente a gente procura evitar nos idosos. As quedas, muitas vezes, por aumentar o grau de dependência desse indivíduo, levam a uma fragilização maior e uma demanda por institucionalização. A morte é uma consequência da queda que acompanha tanto as fraturas quanto o TCE, principalmente, né, e as repercussões clínicas como pneumonia. E é importante a gente lembrar que as quedas são a 6ª causa de morte nos idosos, né? Então, por isso que entra como uma consequência importante. Falando um pouquinho da fratura de fêmur, é importante a gente pensar que 90% das fraturas nos idosos, elas resultam de quedas. E 1% dessas quedas resultam em fratura de fêmur.
A fratura de fêmur, ela aumenta a mortalidade, ela aumenta o risco de declínio funcional. Então, quando a gente pensa nessa cascata de eventos que podem acompanhar o adoecimento no idoso, a fratura de fêmur, ela é um marco importante porque usualmente o paciente com fratura de fêmur, ele é um paciente que tem osteoporose, que caiu, usualmente não era tratado, e após uma queda que poderia ter sido prevenida por intervenções específicas, esse indivíduo vai evoluir aí com declínio funcional e com um risco aumentado de morte, né? E como que nós vamos prevenir, então, que as quedas ocorram nos idosos? É um desafio. E hoje a gente tem muitas evidências na literatura que podem nos ajudar nisso. Vamos ver aqui um pouquinho. Então, para a gente pensar em busca de evidências, eu coloquei aqui para vocês essa pirâmide de evidências e por que é importante a gente pensar. Na base da pirâmide das evidências, a gente tem aqui a opinião dos especialistas, logo em cima os estudos controlados, as coortes, os ensaios clínicos randomizados e controlados. Depois a gente tem os artigos de sinopses, os artigos de síntese, as revisões sistemáticas e as meta-análises. E quando a gente pensa numa evidência robusta, a gente está pensando principalmente nesses 3 evidências aqui. E o que a gente tem em relação a isso para as quedas, né? Lembrando do que a gente tem de acesso à informação hoje virtual, disponível gratuita, no site do Ministério da Saúde, no portal de saúde baseado em evidências, todos nós profissionais da saúde, médicos e não médicos, podemos ter acesso ao Dynamed e fazendo uma busca rápida no Dynamed, a gente entra aí no portal de saúde baseado em evidência, entra aqui no Dynamed, a gente faz uma busca, coloca em inglês quedas nos idosos, né? E a gente vai encontrar aí uma revisão ampla do que a gente tem de mais recente da literatura. O que isso é considerado? Em termos daquela pirâmide de evidência que eu mostrei para vocês, isso é considerado um sumário de evidências, né? Então aqui eles vão abordar cada tópico das quedas nos idosos, os fatores de risco, os exercícios e as intervenções específicas, as estratégias, apresentando para nós de onde veio aquela evidência e como que a gente pode voltar ao artigo original. Né? Então, cada recomendação ela é referenciada com seu artigo original para que a gente possa acessar. Avaliando esse item do Dynamed, então nós reconhecemos ali uma meta-análise interessante da revista de fisioterapia de 2015, e essa meta-análise é uma meta-análise das meta-análises, né? E ela fala disso, de como prevenir quedas nos idosos da comunidade. E é muito interessante porque aqui é o fluxograma inicial da estratégia de busca dessa meta-análise, e ela mostra que inicialmente eles encontraram 789 meta-análises, e aí eles foram fazendo refinamentos de acordo com os critérios de exclusão que eu vou passar para vocês, até que eles chegaram em 16 estudos, que são os que a gente vai conversar um pouquinho sobre os resultados dele. Quais foram os estudos elegíveis, né? Então eles tinham que ser meta-análises de ensaios clínicos randomizados e controlados, de intervenções para redução de queda nos idosos da comunidade. Elas deveriam conter, cada uma, pelo menos 3 ensaios clínicos randomizados controlados por meta-análise, e nesses estudos estavam excluídos populações específicas que já apresentam um risco maior de queda, como aqueles pacientes com sequela de AVC, os pacientes portadores de Parkinson. Elas deveriam abordar pacientes que estavam tendo a primeira queda ou a recorrência da queda. Então, dentre aquelas 16 meta-análises que nós vimos que foram encontradas, 8 delas eram de alta qualidade, 7 de média qualidade e uma de baixa qualidade. E o que a gente encontra nessa análise a partir dos resultados dessa meta-análise, né? O que eles encontraram? Então, avaliando as intervenções específicas que tinham o poder aí de reduzir e de prevenir a ocorrência de novas quedas. Dentro de exercício físico, né? Então, o que foi visto? O exercício físico que reduz o risco de queda é aquele que tem foco em equilíbrio, em marcha, em força. São aqueles que têm melhores resultados. E o que a gente tem disponível disso atualmente de oferta para os pacientes, né? É o Tai Chi,
que hoje a gente encontra até em algumas praças aqui em Belo Horizonte, as pessoas têm oferecido isso em praças, acessível para os pacientes de baixa renda ou de média renda e para todas as rendas, né, inclusive. E tem um programa de Otago, que é um programa domiciliar, de treinamento domiciliar, em que ele permite que o paciente consiga fazer um programa de exercícios específicos através de um livreto. O paciente foi orientado, isso foi feito na Nova Zelândia, eles acompanharam 1.466 pacientes e os pacientes eram orientados no centro da unidade de saúde de referência e eles voltavam eles iam com o programa de treinamento para casa, que durava 12 semanas, e ao final eles retornavam com esse exercício realizado. Ele era feito 3 vezes na semana, no mínimo, e com duração em média de 50 minutos. São 16 exercícios mais um programa de caminhada. Então, é um programa de exercício domiciliar. Ele é orientado, mas ele não é presencial. Cada indivíduo faz na sua casa. Esse tipo de exercício reduz a ocorrência de queda numa redução relativa do risco de 0,87, com um intervalo de confiança de 0,8 a 0,9, e reduz a fratura associada à queda. Outra intervenção específica analisada na meta-análise foi a suplementação de vitamina D. O que foi mostrado são que a gente tem resultados controversos, né? 7 de 12 estudos foram a favor do benefício da vitamina D na redução dos eventos, e a abordagem do domicílio, né, dos riscos ambientais que o domicílio pode apresentar para a queda. Mostrou também resultados controversos em termos de benefício de redução de queda, mas mostra que isso tem um efeito, tem um desfecho melhor quando for oferecido por um terapeuta ocupacional, né, com uma redução absoluta do risco aí numa revisão da Cochrane que entrou na meta-análise de 0,81. E a intervenção multifatorial, então, o que é importante? Eles analisaram cada intervenção específica à parte, depois o pacote de intervenções, né? Tanto a intervenção no domicílio, quanto a intervenção nas medicações, quanto o programa de exercícios. E viram que quando a gente faz a intervenção multifatorial, a gente tem uma evidência de moderada a alta qualidade de que isso é capaz de reduzir quedas com mais eficácia. Voltando um pouquinho naquela pirâmide de evidência que eu mostrei para vocês no começo, aqui eu trouxe um artigo que é uma sinopse do JAMA de 2013. Essa sinopse, ela tenta responder essa pergunta também, né, de como prevenir queda nos idosos da comunidade. Essa sinopse, ela é muito interessante, que ela foi baseada numa revisão da Cochrane de 2012, e ela tenta fazer a síntese do que essa revisão da Cochrane apresentou. E essa revisão da Cochrane incluiu 159 trials, acompanhou pacientes de 1990 até 2011, incluiu um N de 79 mil pacientes, né, onde predominavam aí as mulheres, com idade média de 75 anos, chegando até pacientes de 101 anos. E outro dado muito importante é que ela contemplou pacientes de diversos países, né? Então a gente tem representado os países em desenvolvimento, nos incluindo, né? O Brasil está incluído aqui dentre os países estudados, tem a Tailândia também, mas ao mesmo tempo a gente tem aqui a Inglaterra, os Estados Unidos, a Suíça, a Suécia, o que é muito importante porque toda vez que a gente vai avaliar um estudo, a gente tem que saber, esse estudo representa a população que eu estou cuidando dela? Ou esse estudo fala de uma população muito específica que não representa a população que eu estou cuidando? Então a resposta que essa sinopse dá pra gente é que sim, os resultados daqui provavelmente vão se reproduzir aqui nos pacientes que a gente está olhando, que a gente está falando inclusive de uma amostra que foi representada pelo Brasil, e tem outros países que se assemelham à questão da saúde ao Brasil. E o que eles compararam, o que essa revisão analisou, né? A intervenção de prevenção de quedas e um grupo controle onde isso não era feito. E os desfechos primários avaliados foi a taxa de queda, o número de pacientes que caíram, e os desfechos secundários, o número de participantes que relatou queda durante o acompanhamento. Tá, e aqui a gente tem um gráfico muito importante, que é um funnel plot, que sempre que a gente vai pensar numa meta-análise, numa revisão, é importante que a gente avalie esse gráfico, né? Então a gente vai olhar aqui, tudo que estiver à esquerda
dessa linha pontilhada mostra que essa intervenção teve um poder ou tendeu a ter um poder de benefício. Caso algum resultado ultrapassasse essa linha pontilhada e passasse de 1, a intervenção traria um risco maior de queda. Tá? Então a gente vai pensar nas intervenções. Um programa de exercícios, né? Quando a gente pensa no programa de exercícios, a gente tem os exercícios em grupo ou os exercícios baseados em programas domiciliares, e aí entra o programa de Otago, por exemplo, mas existem outros. E foi mostrado aqui nesse resultado que o programa de exercícios domiciliares tendeu a ser até um pouquinho melhor que o programa de exercícios em grupo, mas uma diferença pequena, mas que os dois tiveram um poder bom em termos de prevenção de queda. O Tai Chi mostrou uma tendência a benefício também, mas como essa linha dele encostou na linha do 1, a gente fala de tendência de benefício, mas não de um benefício claro, porque ultrapassou a linha do 1 aí, mostrando que pode ter acontecido em alguns momentos por acaso. As intervenções multifatoriais mostraram ser benéficas, né? Então, mais uma vez, à esquerda aqui da linha pontilhada. Pensando na reposição de vitamina D, na suplementação de vitamina D como mecanismo de prevenção de queda, a gente percebeu, foi percebido, né, que quando os pacientes eram selecionados de acordo com a deficiência de vitamina D, aqueles pacientes que tinham um nível menor do que 30 de vitamina D, esses pacientes, e eles tinham a suplementação da vitamina D, eles se beneficiavam dessa reposição e caíam menos. Já aqueles que não tinham a deficiência de vitamina D, a reposição teve pouco benefício. A gente vê aqui que ficou por cima da linha pontilhada, então trazendo aí um menor benefício para os pacientes. Então, querendo repor vitamina D como prevenção de queda, primeiro é importante saber qual é o nível sérico de vitamina D daquele indivíduo. As intervenções no ambiente domiciliar mostraram aqui uma tendência a benefício também, e principalmente naqueles pacientes que têm um risco maior de queda. Então, se a gente vai abordar o domicílio daquele paciente que não tem um risco maior de queda, o benefício dessa intervenção vai ser pequeno. É importante lembrar que eles mediram também, e a gente vai ver isso em vários estudos, a intervenção em implantes de marca-passo, né? Implantes de marca-passo dupla câmara. Isso foi feito para qual grupo de pacientes? Não é para todos os pacientes, são para aqueles pacientes que têm hipersensibilidade do seio carotídeo comprovado como causa de queda, né? Então o paciente tem hipersensibilidade do seio carotídeo, evolui com síncope e por isso cai. Quais seriam as estratégias aí para prevenção das quedas? Então, primeiro, no momento de uma avaliação do idoso, a gente procura sempre fazer uma abordagem multidimensional desse paciente, e uma pergunta deve sempre fazer parte dessa avaliação multidimensional. Você apresentou alguma queda no último ano? O paciente ter tido uma queda no último ano já marca um risco maior de novas quedas. Então, esse paciente já entraria num contexto de abordagem. Caso ele responda sim a essa pergunta, é muito importante definir qual que foi a frequência de queda, se foi uma ou se foi mais de uma, qual que foi o intervalo, o que estava acontecendo logo antes dele cair, onde ele estava, o que ele estava fazendo, o que ele tinha acabado de fazer, e a característica da queda. Caiu de uma vez para trás, foi caindo enquanto levantava, caiu para frente, e qual que foi a repercussão da queda também. Né? Quando esse paciente caiu, ele teve que ser internado, ele ficou desacordado, ele teve alguma fratura importante, naquele período ele estava tendo alguma infecção. Junto com esse screening, a outra pergunta que a gente deve se responder como examinador daquele paciente é se o paciente tem estabilidade de marcha e ou alteração no equilíbrio. Isso pode ser avaliado através daqueles testes que eu já descrevi para vocês e através da análise subjetiva, né? Então, ao convidar o paciente para entrar no consultório, para ser examinado, a gente já consegue fazer uma análise subjetiva da marcha e do equilíbrio. Aquele paciente que tem muita dificuldade de levantar da cadeira e se aproximar no consultório, aquele paciente que precisa de apoio de alguém ou de uma órtese para deambular, aquele paciente que ao fazer um giro
ele gasta mais de 2 passadas para fazer um giro, é um paciente que tem uma estabilidade de marcha maior também, então não é um teste específico, mas é uma análise subjetiva. Junto com isso, então aquele paciente que tem o relato de queda recente ou queda recorrente no último ano, ele deve receber uma abordagem multifatorial dos fatores de risco, ele deve receber uma intervenção multifatorial e a abordagem multidisciplinar. E como que vai ser isso? Pensando na abordagem multifatorial aí. Primeiro, nós vamos avaliar a marcha, o equilíbrio e a mobilidade, avaliar a força muscular, principalmente a força nos membros inferiores, fazer um exame neurológico completo, avaliar se o paciente tem os reflexos preservados, os reflexos ósseo tendino preservados, se o paciente tem a força preservada nos 4 membros, se ele tem algum sinal extrapiramidal. Avaliar a cognição desse paciente é muito importante, junto com o exame neurológico a gente avalia a cognição. A gente tem testes específicos, né, para avaliar. O mais estabelecido deles é o mini-exame do estado mental. Avaliar um exame cardiovascular, lembrando de dar uma atenção especial à ausculta cardíaca e à ocorrência de hipotensão postural. Lembrando que para a gente avaliar a hipotensão postural, a gente tem que, primeiro, deixar o paciente deitado, ao menos 5 minutos, medir a pressão dele em decúbito, pedir para que ele fique em pé, meça a pressão imediatamente em pé, com 1 minuto de ortostatismo e com 3 minutos de ortostatismo. A gente sabe que aquela hipotensão postural que se sustenta até o 3º minuto é aquela que traz um risco maior de quedas, porque é aquela que o paciente ele vai estar fazendo as suas atividades, ele não vai ter compensação e vai cair. Fazer uma análise da acuidade visual. Ela pode ser feita de forma simples no consultório ou ela pode ser feita já com um especialista em oftalmologia, mas a gente pode pedir que o paciente leia, né, um texto com letras de tamanho de jornal a uma distância não muito grande, e se ele conseguir fazer isso, a acuidade não será o grande problema dele para quedas, né? Avaliar o controle de esfíncteres. A gente sabe que a incontinência urinária e a fecal, mais comum, a infecção urinária, a incontinência urinária, está associada e a um risco maior de queda, porque a incontinência, o paciente tende a querer chegar rápido ao banheiro e muitas vezes nessa tentativa, ele que já tem uma instabilidade postural vai acabar caindo nessa tentativa de alcançar o banheiro aí a tempo. Avaliar o risco de osteoporose, pensando aí já na prevenção das complicações na queda. Fazer uma revisão medicamentosa detalhada, focando nos critérios de Beers, focando em alguns critérios, não sei se vocês já conhecem, sobre aquele stop-start, né? Alguns medicamentos que a gente deve começar, outros que a gente deve evitar nos idosos, já existem boas referências para isso. Avaliar os riscos no ambiente domiciliar. Avaliar o medo de cair, porque a gente sabe que aqueles pacientes que têm medo de cair, eles têm um risco maior de cair e de ter maior isolamento social. E fazer uma autopercepção da capacidade funcional, pedir para que o paciente auxilie nisso, né? Qual que é a sua percepção de capacidade funcional? Isso também está associado a prognóstico e a morbidade. É importante a gente reconhecer que o envelhecimento está associado a alguns fatores de risco para queda que não são modificáveis. Um deles é a idade acima de 80 anos. Quem tem mais de 80 anos vai cair mais mesmo, né? Então a gente viu que 50% desses pacientes vão cair pelo menos uma vez no ano. Pacientes com comprometimento cognitivo, com demência mesmo estabelecida, também tem um risco maior. Mulheres, pessoas da raça branca que tiveram acidente vascular cerebral, um ataque isquêmico transitório, os pacientes com história prévia de fratura ou de queda, e aqueles pacientes com alta hospitalar recente, em menos de 30 dias, eles têm um risco não modificável de queda. E aí a gente tem os riscos que a gente pode mesmo intervir, né? Que são os fatores de risco modificáveis aí. Então a gente tem os riscos ambientais, as medicações, lembrando aí da polifarmácia, né? Que é o uso de 5 ou mais medicamentos pelo idoso, em especial aos diuréticos e os antipertensivos, que são usados de forma ampla nos idosos. As drogas
psicoativas, né, lembrando os benzodiazepínicos, o grande vilão aí das quedas, né, o Rivotril e os seus similares, os antidepressivos, os antipsicóticos e anticonvulsivantes, por principalmente retardarem mais os mecanismos aí compensatórios da estabilidade postural, propiciando mais aí ainda a ocorrência de queda. Nós devemos lembrar dos fatores metabólicos, que é a deficiência de vitamina D, que a gente reviu juntos aqui agora, a importância de abordar essa deficiência como um fator de prevenção de quedas. A desidratação, que está associada aí à hipotensão postural e a ocorrência de quedas, e o baixo peso, que são fatores de risco modificáveis. O baixo peso está associado com outros critérios, aí a redução da força muscular nos membros inferiores, e assim como a deficiência de vitamina D, então aumentando o risco de queda. Ainda dentro dos fatores de risco modificáveis, a gente tem os fatores musculoesqueléticos, que é a fraqueza muscular, a alteração de marcha e equilíbrio, alteração no pé específico. A gente sempre deve avaliar o pé do idoso, uma vez que aquele idoso caiu. Ele pode ter deformidades, pode ter calosidades, pode ter fissuras no pé, que uma vez abordados podem diminuir o risco do paciente. A dor musculoesquelética e o uso de órteses estão associados aí a um risco maior. Os fatores sensoriais, muito frequentes também nos idosos, né? A gente tem o comprometimento auditivo, então avaliar a audição do idoso, se necessário, o uso de órtese auditiva pode contribuir, e o comprometimento visual, dentre as alterações tratáveis da visão, a gente deve reconhecer aquelas que são tratáveis e abordá-las. Isso melhora a qualidade de vida e diminui o risco de queda, né? Lembrando que as lentes bifocais, que são um ótimo recurso para vários adultos, elas trazem um risco maior de queda para o idoso. Então, a gente deve contraindicar o uso dessas lentes nos pacientes com risco de queda. O paciente tem dificuldade de calcular a distância, né, do passo, a altura que ele tem que dar na passada, porque a lente bifocal diminui esse mecanismo, né? Então, o paciente que está caindo, se ele usa lente bifocal, a gente deve pedir para não usar mais. Dentre os fatores de risco modificáveis, a gente tem ainda os fatores neuropsicológicos, né? O delírio, a depressão, a tonteira ou a vertigem, o medo de cair deve ser abordado sempre. A doença de Parkinson, com as restrições e a rigidez associada, os tremores, a bradicinesia, né, associada à doença de Parkinson, e a neuropatia periférica. Ainda dentro dos fatores de risco modificáveis, a hipotensão postural, ela deve sempre ser avaliada e abordada. A incontinência urinária deve ser sempre questionada numa avaliação, numa abordagem multidimensional do idoso, a incontinência, para que ela possa ser abordada e diminuir a repercussão dela no dia a dia e nos riscos dos idosos. As arritmias cardíacas, a anemia deve ser avaliada, principalmente por sua etiologia, e tratada adequadamente, de acordo com a etiologia. A intoxicação por álcool, a gente acompanha vários pacientes, né, que são dependentes, alcoólatras, e que abordar essa questão diminui aí o risco de queda e outras complicações associadas ao etilismo. E as doenças agudas abordadas o mais precocemente possíveis, elas podem associar aí uma redução no risco de queda. Então, a recomendação formal é que a nossa intervenção seja multifatorial. Nós reconhecemos todos os fatores de risco e agora como nós vamos abordar todos esses fatores, como intervenção multifatorial também, assim como foi o reconhecimento deles. Então, um programa de exercícios físicos que foque num treino de marcha, de força e de equilíbrio, avaliar e abordar os riscos que o domicílio apresenta, abordar a hipotensão postural, retirando medicamentos, orientando o uso de meias elásticas, orientando a realização de exercício físico, uma vez que a bomba muscular aumente através da realização de exercícios físicos, também haverá uma redução na hipotensão postural. Considerar caso a caso, de acordo com a deficiência, a reposição de vitamina D, e considerar o uso de marca-passo cardíaco naquele indivíduo que tenha hipersensibilidade do seio carotídeo comprovada aí. Focalizando um pouquinho nos exercícios físicos, né?
eles podem ser domiciliares ou presenciais, individuais ou em grupo. E qual que é o alvo a ser trabalhado? Marcha, equilíbrio e força. Os exercícios devem ter moderada intensidade e um programa de exercício que tem benefício já estabelecido em queda, de forma geral, ele aborda aí 12 semanas. Alguns programas de exercícios falam de 8 semanas, outros de 16, mas a gente percebe uma média aí nesses programas já com benefício em 12 semanas, com treinos de no mínimo 3 vezes na semana. A vitamina D. Então, aqui eu estou apresentando para vocês a recomendação de várias sociedades, né? Então, aqui a gente tem a recomendação da Força Tarefa Americana, que fala do uso da vitamina D para todos os idosos com risco elevado de queda, contradizendo até o resultado daquela revisão da Cochrane. A Sociedade Britânica e Americana de Geriatria fala da reposição de vitamina D, 800 unidades por dia, caso aquele indivíduo tenha deficiência de vitamina D. E a revisão da Cochrane fala de reposição de vitamina D sem insuficiência. Essa é uma revisão da Cochrane que aborda especificamente a reposição de vitamina D como prevenção de queda, não foi daquela anterior que nós conversamos. Quais são as controvérsias que a gente tem em relação a isso, né? Que tanto que a reposição de vitamina D realmente beneficia na redução de fraturas, a dose e a via de administração da vitamina D ainda são pontos controversos. Mas o que nós temos hoje de informação mais robusta é a tendência a repor naqueles pacientes com deficiência um mínimo aí de 800 unidades por dia. As intervenções no domicílio. O que a gente deve propor aí de correções para o ambiente domiciliar, né? Os ambientes devem ser iluminados e organizados. Objetos soltos ao longo do chão, do quarto, da sala, aumenta muito o risco da pessoa tropeçar naquele objeto e cair. Devem ser colocados corrimão nas escadas ou naqueles corredores mais longos, de forma que, se o paciente estabilizar, ele tenha onde se apoiar. A parede não é um bom local de apoio, né? Deve ser feita a adaptação da altura das poltronas, das camas e dos vasos sanitários, para que fique fácil para o paciente se levantar. Quando o assento é muito baixo, o paciente tem uma dificuldade maior de levantar e, ao pender, anteriorizar muito o tronco para poder se levantar, ele tem o risco de cair com a fronte no chão. Retirar os tapetes é o ideal. Caso a gente não possa retirar o tapete da casa, deixá-los fixos, presos ao chão. O tapete solto é muito perigoso, aumenta muito o risco de escorregões. No banheiro, de novo, usar o tapete antiderrapante e preferencialmente um piso que seja antiderrapante mesmo. Lembrar da colocação de barras próximo ao vaso sanitário, barra próximo às torneiras, de forma que o paciente possa se apoiar nos momentos que ele se instabiliza para poder tomar o banho e usar o vaso. Os armários na cozinha e no banheiro e no quarto, eles devem ser acessíveis. Aqueles armários que são altos o suficiente para que a pessoa queira subir num banco para poder usar o armário, eles trazem um risco inerente de queda muito grande, né? Várias vezes os pacientes vão querer fazer isso e aumentar aí o risco de queda, e aí já de uma altura maior que a própria altura, né? Os fios, os diversos fios possíveis que a gente tem na casa, eles devem estar fixos, de preferência nos cantos, fora da área de circulação. Usar aquelas canaletas próprias para colocação dos fios mesmo. Aqui na Telesaúde a gente desenvolveu um aplicativo em forma de jogo, ele chama Não Deixe a Vovó Cair. É um aplicativo para ser usado em smartphone ou em tablet, em que a gente convida, né, o usuário a passar pelos diversos ambientes da casa, pela cozinha, pelo banheiro, pela sala, pelo quarto, e esse paciente ele tem que ir fazendo correções no ambiente. Inicialmente é um ambiente desorganizado e ele, na caixinha de opções ao lado, ele vai organizando esse ambiente. É um jogo muito interessante, de fácil utilização, que usualmente ele deve ser passado para o paciente, para os seus familiares ou cuidadores, de forma que todo mundo brincando consiga aí reconhecer os riscos no domicílio e diminuir esses riscos. Dentro da intervenção multifatorial, aí, nós devemos encorajar a participação dos pacientes nos programas de prevenção de quedas,
o profissional deve orientar o indivíduo sobre quais mudanças são necessárias do domicílio, às medicações, ao calçado que o paciente usa, ao óculos com lente bifocal, abordar as barreiras que encontrar, como medo de cair, baixa autoconfiança, e conscientizar aí os familiares e cuidadores. Essa imagem é de uma senhora já quase completando seus 100 anos, fazendo aí um exercício de yoga e que chama a atenção como que o equilíbrio, a força e a flexibilidade, eles podem ser atingidos em qualquer momento da vida, basta treino, persistência e foco. Aqui estão as referências que nós utilizamos para essa aula e que, caso vocês queiram, a gente pode disponibilizar aí para algum outro momento. Muito obrigada!